Olá, meus alunos dos primeiros anos, primeiro ADM, primeiro marketing, primeiro itinerário formativo e primeiro design de interiores, o Novotec. Então é para vocês que estou gravando esse vídeo agora a respeito da nova atividade, que ela ocorrerá a partir do dia 16 de agosto, tal, aí vai até setembro, tal, que eu vou depois falar a data para vocês certinho de entregar as atividades, tal, né? Então, por enquanto, o que interessa é que a partir do dia 16, agora segunda-feira, dia 16 de agosto, tá? Então, terei aula com o primeiro ADM, primeiro marco também na segunda, então essa aula será assíncrona na segunda-feira para vocês assistirem a esse vídeo meu gravado e também o vídeo que eu vou enviar para vocês a respeito disso, da narrativa em primeira pessoa e um ponto também a respeito disso. Eu sei que é quase que um repeteco, mas o ano inteiro. Então, vocês fizeram já uma em primeira pessoa, uma em terceira, agora de novo uma outra em primeira e depois no quarto bimestre uma em terceira pessoa também. Então, por bimestre, todo bimestre terão que elaborar uma redação. Então, a gente vai falar muito a respeito disso também, a respeito dessa narrativa, né? Mas é claro que o assunto, vocês já estão bem. Eu falei para vocês que eu gostei muito do que vocês elaboraram, dessas as duas primeiras que vocês fizeram, né? Então, quer dizer, nós não vamos ficar muito tempo nisso aqui. Então, eu vou falar a respeito dela na próxima semana, a gente vai trabalhar a respeito disso, mas depois, lógico, vamos tirar também um período para a gente verificar outras coisas dentro da narrativa também, né? Funções da linguagem, os tipos textuais, assim por diante, nós vamos trabalhar também dentro desse período, tá bom? Mas então acho que uma semana mais ou menos será suficiente para que a gente fale a respeito da narrativa em primeira pessoa. Então, narrativa em primeira pessoa ou em terceira pessoa, a gente vai trabalhar sempre com verbos de ação, né? Ou seja, vai haver uma movimentação, vai haver um deslocamento, vai de um local para outro, vai haver uma movimentação o tempo todo. Então isso é importante deixar bem claro para vocês o tempo todo. Pensei em narrativa, seja ela em primeira ou em terceira pessoa, ela vai ocorrer de forma que os verbos serão verbos de ação. O que são verbos de ação? Andar, fazer, ler, ouvir, cantar, seja lá o que for, ou seja, eu estou praticando alguma ação, né? Então esses verbos, eles indicam também, logicamente, uma locomoção. Ou eu estava aqui, fui até ali, aconteceu isso lá, depois mais adiante aconteceu isso, assim por diante, ou seja, é bem variado. Então, isso ocorre, logicamente, dentro da chamada narrativa, tá? Coisa que vocês depois verão no segundo ano, que são a descrição, são os verbos estáticos, ou seja, não há muita locomoção, não há muito movimento, essa coisa toda. Agora, na narrativa, sim, é necessário que haja essa movimentação, por isso que a gente diz que usamos verbos de ação o tempo todo, porque esses verbos são essenciais para que a gente possa fazer essa narrativa. E aí vamos falar a respeito do narrador-personagem, é aquele próprio personagem que vai narrar a sua própria história e assim por diante, né? E vai ter aquele narrador onisciente, é aquele que está narrando o que está acontecendo com outra pessoa também. O ponto vai falar a respeito disso também, que eu estaria enviando, tá? Falando, esse narrador onisciente, ele conhece profundamente essa personagem, então ele consegue penetrar mais profundamente no seu sentimento, nas suas ações, na sua maneira de ver, de sentir, de pensar e assim por diante, tá? Então, quando ele narra mais com uma maior precisão, porque ele tem conhecimento de como aquela personagem reagiria diante de tais fatos e assim por diante, né? Ou seja, como seriam os seus sentimentos em relação a isso, tal. Então, isso é muito comum ocorrer no chamado narrador onisciente, tá? E agora, lógico, aí você vai falar, mas eu posso colocar, sou um narrador personagem, qualquer coisa tal, isso eu vou falar depois para vocês durante o período quando vou falar para elaborar a atividade, então aí já deixo claro para vocês certinho e tal, mas vai ser uma narrativa em primeira pessoa, tá? E eu vou querer, logicamente, dessa vez, no primeiro lá até eu acho que eu dei o início, né, dessa narrativa para vocês darem uma sequência. Agora nisso daqui também eu estou pensando em fazer alguma coisa, ainda vou analisar aqui como eu vou deixar para vocês a atividade, mas isso eu estarei comentando também depois como deveria ser feita essa atividade assim por diante, tá bom? Mas então, como eu disse,
Como a gente não vai ocupar todo esse tempo para falar a respeito de narrativa, você já sabe o que é narrativa em primeira, em terceira, qualquer coisa, seria praticamente uma revisão disso aí. Isso aí uma semana dá para a gente fazer e depois nós entraremos também já na segunda semana, seja presencial ou remota, qualquer coisa, a gente vai falar também a respeito dos gêneros sexuais, né? Aquilo que vocês já viram dentro da literatura, o eu lírico, né? O gênero dramático, que é encenado no palco, aquela coisa toda. Então, por isso a gente vai devagarinho, vai desnudando, vai sabendo exatamente do que se trata, como é esse, como é aquele, o que diferencia um texto do outro, assim por diante. As épocas também, claro, foram diferentes. Como eu já disse a vocês, o Gil Vicente lá no humanismo, né, que nós já trabalhamos o humanismo, lá ele fazia um teatro meio arcaico, né, porque não tinha todo aquela especialidade, aquela preparação que o teatro tem hoje em dia. Então era, claro, muito diferente. Então era chamado teatro rústico, né, porque não tinha todos os elementos essenciais para se levar ao palco para fazer um espetáculo realmente de muita qualidade. Mas já era o começo, e através desse começo que foram se aperfeiçoando, e lógico, atingimos o ápice hoje em dia. Então hoje temos aí excelentes espetáculos sim, tá bom? Então nessa aula de segunda-feira, que eu tenho com o primeiro ADM, primeiro marketing, então será aula assíncrona, tá? Então vejam esse meu vídeo, vejam o vídeo que eu vou enviar do professor para vocês e também o ponto que eu vou enviar sobre narrativa em primeira pessoa, tá bom? Então, até terça-feira em diante, ok? Valeu, tchau, tchau.